Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui na nossa escola bíblica dominical da Assembleia de Deus Missão em Fortaleza. Hoje nós vamos estudar a nossa lição de número 11. Estamos no nosso segundo trimestre, encerrando já a nossa revista, que vai até a lição de número 13. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, um assunto que envolve o caráter do cristão, que envolve a unidade da igreja, dos irmãos, que são os atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Antes de iniciarmos, gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Oremos. Santo Deus maravilhoso, Pai, obrigado, Senhor, por chegarmos até aqui, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui, Senhor, sabemos que a Tua mão poderosa nos guarda e nos livra, e nos concede cada dia mais sabedoria e graça. Senhor, toma cada um que está ouvindo, Pai, a Tua oração, que está ouvindo esta lição, Senhor, que possam, Pai, conhecer mais a Ti, que possam, Senhor, colocar em seus corações mais e mais de Ti, Senhor. Afasta deles qualquer, Pai, impedimento, qualquer coisa que venha tirar sua atenção, Pai, para que possam estarem ouvindo a Tua palavra, que possam tirar lições para a sua vida espiritual. Toma minha vida nas Tuas mãos, me concede, Senhor, graça, me concede, Senhor, que eu venha falar o que Tu queres, e não, Senhor, o que eu quero. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Então, hoje nós vamos iniciar o capítulo de número 4 de Efésios. E o nosso textuário é o versículo de número 1, que diz: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fortes chamados. Efésios 4:1. Nosso textuário vai falar sobre a unidade na igreja. Depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, essas três características, esses três frutos do Espírito, que envolve tanto é falado em Gálatas, como em outras epístolas de Paulo, como na Bíblia como um todo, que o cristão ele deve evidenciar na sua vida o fruto do Espírito. Então, o fruto ele é como uma árvore, que a árvore que não produz o seu fruto de nada serve. Assim, o cristão ele deve dar o fruto do Espírito, que envolve várias características do caráter de cada um de nós, das nossas atitudes, ações, vão evidenciar isso na nossa vida. É o nosso cotidiano, ou seja, é aquilo que falamos, andamos, é com quem andamos, e tudo isso ela vai evidenciar características para a igreja crescer, porque a igreja é formada de membros do corpo de Cristo. Se um membro ele só tem orgulho, não tem humildade no seu coração, não é uma pessoa mansa, é uma pessoa que busca cada dia mais intrigas, discussões. Essa pessoa ainda está no velho homem, está dando ênfase ao velho homem, à velha natureza. Mas aquele que nasce de novo, aquele que reconhece Cristo como o Senhor da sua vida, esse procura ser um cristão que segue o exemplo de Cristo. Então, hoje nós vamos falar sobre essas três características e mais características que envolvem o caráter do crente. Nossa leitura bíblica se encontra em duas passagens do Novo Testamento, em Efésios 4, 1 ao 4 e Colossenses 1, do 9 ao 12. Aqueles que tiverem revista podem acompanhar, lição de número 11. Aqueles que não tiverem podem abrir suas Bíblias e assim acompanharmos a leitura. Efésios 4:1 diz: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fortes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros
em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, tanto Efésios como Colossenses são cartas escritas pelo apóstolo Paulo, onde ele roga, onde ele pede para que a igreja e os irmãos procurem a paz, procurem ser pessoas pacientes, longânimas, para que assim a obra de Deus só tenha a ganhar e não a perder. Para que a gente venha frutificar em toda boa obra, crescer e não retroceder, sempre olhando para frente. Então, a igreja, ela é uma unidade formada de muitos membros, de várias pessoas. Essas pessoas, elas pensam diferente. Essas pessoas, elas agem diferente. Então, ninguém é igual ao outro, mas cada membro tem a sua função. E para que tudo funcione bem, precisamos seguir o exemplo de Cristo. Nosso objetivo é mostrar que a unidade na igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Então nós vamos falar que a humildade é uma virtude indispensável para mantermos a comunhão. Então aqueles que são arrogantes na sua vida, mas quando aceitam a Cristo, esses se quebrantam, esses devem se tornar humildes de coração. Enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz, não procuram intrigas, discussões, mas esses são pacificadores, manifestam a paz para onde eles vão. Vamos frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas dos irmãos, de outras pessoas. E isso é uma característica dos cristãos. Então, nós devemos ser exemplo aonde nós formos. Aonde nós estivermos, trabalho, escola, faculdade, em casa, na rua, devemos ser exemplos tanto para os fiéis como para os infiéis, tanto para o mundo como para os crentes. Então, exemplo de conduta da nossa vida em todo momento. Então, a introdução é falar que, após concluir a oração intercessória em favor da igreja, e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, nós estudamos aula passada sobre a oração do apóstolo Paulo, a intercessão que ele fez no capítulo 3. Agora, no capítulo 4, o apóstolo ele passa a enfatizar a igreja como uma unidade, enfatizar a necessidade que os crentes devem ter, tanto características como o amor acima de tudo, a paz e tantas outras características que envolvem o caráter de um cristão. Então, assim, nessa lição, nós vamos estudar as virtudes fundamentais para que a igreja viva em união. É a humildade, mansidão e longanimidade. E isso leva a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então, assuntos que não trazem crescimento, discussões que nos levam a nada. Muitas das vezes é preciso que a igreja resolva assuntos que na verdade não deveriam nem existir, porque no meio cristão os crentes, as novas criaturas deveriam ter o seu caráter transformado.
Mas isso é um processo. Mas devemos buscar sempre, em todo momento, termos o fruto do Espírito na nossa vida, manifestar eles nas nossas atitudes, nas nossas práticas do cotidiano, no nosso dia a dia. Então, para haver uma unidade, é preciso humildade. Então, unidade vem de um. Então, é um corpo. Não são vários corpos de Cristo. A igreja ali é o corpo de Cristo, outra igreja é outro corpo de Cristo. Não. Irmãos dos quatro cantos da terra formam um só corpo, uma unidade. Essa unidade simboliza que todos devem andar em união. Então, muitas das vezes, a gente observa que mesmo pessoas que são de denominações, mas não procuram ter unidade, mas querem viver, é a minha igreja, é a minha denominação. Não, se aquela igreja ela segue os princípios de Deus, segue a palavra do Senhor e ela mantém-se com os fundamentos da fé, então não devemos virar o rosto. Para aquela igreja eu não dou a paz do Senhor, só dou a paz do Senhor para quem é da minha igreja. Não, não existe a minha igreja. A igreja é uma só e ela pertence a Deus. Então, ninguém é dono da igreja, a não ser Deus. Então, devemos procurar manter a paz com todos, a unidade. Para que isso aconteça, é preciso ter humildade. Então, o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. Então, a conduta do ser humano que ele deve ter na sua vida, em todas as suas ações, envolve a nossa vocação. Então, nós somos chamados por Deus. Se você for na tradução de igreja para o original grego, igreja vem de eclésia. Eclésia tem a origem da palavra que significa chamados para fora. Então nós fomos chamados por Deus, vocacionados por Ele, para sermos igreja, para que venhamos andar de modo digno da vocação que fomos chamados. Aqui não está falando da vocação do pastor, do presbítero, daqueles que estão na frente. Não, todos nós somos vocacionados por Deus, fomos chamados por Ele e devemos viver de modo digno. Olharmos para o exemplo do Mestre, olharmos para o exemplo de Cristo e assim fazermos como Ele fez. Então devemos seguir o exemplo maior, Jesus Cristo, onde Ele não usurpou ser igual a Deus, se tornou homem, viveu aqui e nos deu exemplos de humildade que não se vê em outro lugar, onde ele lavou os pés dos discípulos para mostrar o maior exemplo de que ele não era superior, que ele não era alguém que era arrogante, mas humilde de coração. Então, siga o exemplo do Mestre. Eu vou seguir o exemplo de fulano de tal, de fulano de tal. Se esse seguir o exemplo de Cristo, então siga ele. Mas se ele não segue o exemplo de Cristo, então deixe ele de lado. Como o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo não estava sendo arrogante, dizendo, eu sou exemplo, então venham e me sigam. Não, ele está dizendo, eu sigo o exemplo de Cristo. Então, venham e sigam também o mesmo exemplo. Então, Paulo, ele é um exemplo também de humilde. Isso, antes da conversão, ele não era. Mas quando ele se converteu verdadeiramente, nasceu de novo, ali ele começou a provar realmente que era humilde como um mestre. Então, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: humildade, mansidão e longanimidade. Com toda a humildade,
Observe o Efésios 4:2. Ele diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, não é somente com pouca humildade, não é somente ser humilde em um lugar e arrogante em outro. Não. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade em todas as nossas ações. Na igreja eu vou aparentar humilde, mas na empresa não. Eu vou aparentar ser humilde em um lugar e outro não. Não, não existe aparência de humilde. O humilde, ele não demonstra, ele não aparece, eu sou humilde. Esses que dizem eu sou humilde, esses já estão tendo no seu coração um pouco de arrogância. Porque o humilde, ele é identificado pelos outros que os veem. É pelos outros que olham para a sua vida, para o que ele faz, para o que ele fala, e veem que ele realmente é uma pessoa humilde. Então, devemos ter isso em tudo na nossa vida. Deve ser pautado nessas características que formam o caráter cristão. Então, o primeiro ponto que nós vamos ver é a humildade. Na vida de Cristo, a humildade aparece como virtude, pois, como diz Filipenses 2,6, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então, os judeus, eles próprios, não queriam acreditar que Cristo era o Messias. Por quê? Porque ele não veio sentado no cavalo branco, com armaduras, com a espada na mão. Não, ele veio, nasceu na manjedoura, num lugar humilde. Ele veio sentado no jumento e ali ele olhou para aqueles que estavam doentes, aqueles que precisavam, pessoas que pela comunidade eram excluídos, e Jesus os abraçou, os amou. Então, no Evangelho de João, nós vemos que Jesus demonstra também a sua humildade quando ele lavou os pés dos apóstolos, dando para nós exemplo. Então, não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo transforme. Então, o Espírito Santo ele age na nossa vida e nós devemos demonstrar isso através das nossas atitudes. Não estamos falando de dons espirituais. Estamos falando do fruto do Espírito, que envolve o caráter do cristão. Os dons, o Espírito Santo ele distribui para que a igreja, os irmãos, venham assim ser edificados. Um tem o dom de falar em línguas, outro tem o dom de interpretar, outro tem o dom de cura, outro assim vai acontecendo na igreja. Mas o fruto do Espírito deve ser evidenciado na vida de todos, sem exceção. Então, não é a humildade movida pela falsa aparência, ou seja, não é um lobo vestido de ovelha. E eu aparento ser humilde, mas na verdade, por trás é uma falsa aparência. Não, o humilde de verdade, ele não aparenta, ele faz. Então, que possamos cada dia buscar mais humildade. Não querermos ser maior do que os outros. Não querermos estar acima dos outros. Não, devemos manter a nossa humildade, sabendo que somos todos iguais, que não existe distinção entre nenhum, para que assim o corpo de Cristo venha crescer cada vez mais. Não eu venha crescer, mas que o Senhor cresça e eu diminua. Então, procuramos cada dia mais ter humildade na nossa vida. Então, a verdadeira humildade, nós vemos que era diferente da arrogância, ou seja, é oposto. Aquele que é arrogante, ele não tem humildade na sua vida.
em oposição ao orgulho e à arrogância. Então, nós vemos que uma vez entrou um publicano para orar. E ali, aquele fariseu orava e dizia: Senhor, ele ali em pé batia no peito: Senhor, eu fiz isso, isso e isso. Eu oro para ti a todo dia, eu faço isso. Eu mereço isso. E aquele publicano somente abaixou a sua cabeça e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Então, aquele que achou que merecia alguma coisa, na verdade, ele não recebeu nada de Deus. Nem sua oração foi ouvida. Por quê? Porque a sua oração foi uma oração arrogante. Foi uma oração orgulhosa. Mas aquele publicano que reconheceu que não merecia nada, que era pecador, que pediu a misericórdia de Deus, foi ouvido pelo Senhor. Então, trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Então, hoje a gente vê muitas pessoas egoístas, pessoas que só pensam em mim, no eu, no que eu tenho. Então, o egoísmo tem entrado na igreja. O egoísmo só está no mundo. Não. Tem entrado na igreja de vários aspectos. Pessoas egoístas que acham que merecem algo de Deus para a sua vida. Nós não merecemos nada. Tudo é pela graça de Deus, da sua misericórdia, o seu grande amor para com quem nos deu, para que nós estamos vivos hoje por causa dele. Então, o egocentrismo. O que é o egocentrismo? É o homem no centro. É quando o louvor é para o homem. O culto é para o homem. Onde tudo que é feito, a palavra que é pregada, é para favorecer o homem. Não. Essas igrejas que estão preocupadas em agradar o homem, estão desagradando a Deus. Hoje a gente não vê mais as pessoas pregando sobre pecado, arrependimento, para que venham se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor, para que elas venham deixar de fazer o que não agrada a Deus. Hoje o que se prega é bens, aventuranças, bens materiais. Você vai se tornar uma pessoa grande, você vai ser uma pessoa que vão te olhar e vão dizer que você agora é o tal. Então, as pessoas estão guardando no seu coração o egoísmo, o egocentrismo. E o culto, ele não é o culto para o homem, o culto é para Deus. Tudo que fazemos é para Ele. Então, os louvores devem ser escolhidos para engrandecer o nome de Deus. E não louvores que hoje surgem na mídia, louvores que falam só do homem, que o homem vai vencer, que o homem vai conquistar. Não, louvores que levem a glória de Deus. Então, precisamos ter a consciência de que o egoísmo é o que faz muitas das igrejas, das denominações se dividirem, porque o egoísmo tomou conta do coração daquelas pessoas. Então, devemos procurar o exemplo de Cristo, acima de tudo. A verdadeira humildade, ela coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Como diz 1 Coríntios 12, 25, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um pelos outros. O corpo não é para ser dividido, não é para ser mutilado, mas sim para que todos venham cuidar um dos outros. Então a igreja é isso, é cuidar um dos outros. Não é se preocupar só se eu estou bem, se a minha família está bem, mas se preocupar se o irmão está bem, se o irmão está precisando de algo, se eu posso fazer algo para ajudar. Isso mostra que a igreja é diferente. Entretanto, é importante ressaltar
que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita na nossa vida. Então, devemos buscar cada dia mais evidenciar elas na nossa vida. Então, não há quem possa desenvolver sem o Espírito Santo transformar. Como diz Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quanto mais nós andamos no Espírito, mais nós evidenciamos as características do Espírito. Mas nós estamos andando na carne, se andamos naquilo que nos dá vontade, então vai entrar isso, influenciar a igreja. Ah, não, mas isso vai influenciar só aquela pessoa. Não, aquela pessoa ela é um membro do corpo. Se um corpo tem um membro ruim, tem um membro com dor, todo o corpo sente. Então, a igreja é uma unidade. É isso que nós queremos enfatizar. Unidade, um corpo, vários membros, que esses membros devem estar ajudando um ao outro. É só nós lembrarmos do corpo humano. Um membro ajuda o outro. O corpo, o membro, ele não se decide só. Não faz tudo sozinho. Precisa ter um conjunto de ações para que isso venha ocasionar algo. Então, para haver unidade também é preciso ter mansidão. Além de ser uma pessoa humilde, além de ser uma pessoa que tem o cristocentrismo, Cristo no centro da sua vida, ela também precisa buscar ser uma pessoa mansa. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovem paz e conciliação na igreja local. Então, de onde vem a palavra mansidão? Mansidão, ela transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia, mas principalmente paciência. Então, mansidão demonstra uma atitude de alguém paciente. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, como diz Gálatas 5:22. Essa virtude, muitas das vezes, as pessoas acham que é fraqueza. Ah, aquela pessoa mansa é uma pessoa que é besta, uma pessoa que você pode fazer tudo o que quiser com ela. Não, não é uma fraqueza, não é uma inferioridade. Pelo contrário, indica que aquela pessoa ela tem um controle emocional. Pode acontecer um conflito na vida dela, pode acontecer um reboliço, mas aquela pessoa ela tem calma, ela tem paciência, ela tem mansidão, então ela tem controle emocional. Ela não sai explodindo, não sai falando o que não devia para depois se arrepender. Porque o que se fala, muitas das vezes a pessoa quer voltar atrás, mas não tem mais jeito. Por quê? Porque a palavra já saiu. Então, o que tem causado muita divisão no corpo de Cristo é que as pessoas têm deixado de lado a mansidão. As pessoas têm deixado de lado o controle emocional. Agem por impulso, saem falando e gritando, e isso acaba que ocorre a divisão. Então, o comportamento conciliador é uma das características da pessoa que tem mansidão. Ela procura conciliar e não dividir. Ela procura gerir bem os conflitos, promover a paz. Mesmo que aquela outra pessoa não queira a sua paz, mesmo que aquela outra pessoa queira brigar, queira discutir, mas você tem a mansidão como característica da tua vida. Ela pode ficar com raiva, mas você não vai entrar naquela discussão, porque você sabe que aquilo não vai entrar, não vai trazer nada de bom. Então, a mansidão faz com que a igreja ela venha crescer mais. Se o crente ele não tem um crente que não procura ter mansidão na sua vida, é uma pessoa descontrolada. É uma pessoa que por qualquer coisa começa a explodir, começa a falar o que não deve. Então, o comportamento
da pessoa também envolve o que ela faz. A gente escuta muita frase, quando entra numa discussão, aí o crente fala, eu sou crente, mas meu braço não é. Começa a falar coisas que não fazem sentido. Se o seu braço não é crente, então é melhor você arrancar e ir para o céu sem ele. Porque no céu não entra pessoas que procuram desagradar a Deus nas suas atitudes. Então entrar em discussões, em brigas, em coisas que não vão dar bom testemunho, pois muitas das vezes essas discussões as pessoas logo já sabem, aquele crente ali, ele procura briga com os vizinhos, só sabe gritar. Então isso não traz um bom testemunho para aquele cristão e nem para a igreja, porque esse cristão ele faz parte da igreja. Então, aquele cristão, aquele crente ali, ele é da igreja tal, mas ali a gente não vê nada de bom. Por quê? Porque ele ainda não evidenciou o fruto do Espírito na sua vida. Então, um dos pedidos do apóstolo na carta, no capítulo 4, para que a igreja procure cada dia mais ter evidenciado isso no seu caráter. Isso é um trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Devemos pedir, Senhor, me dá mansidão, me concede que eu venha ter um controle emocional das minhas atitudes. Uma postura equilibrada. Nem para mais, nem para menos. É um equilíbrio. Isso nos traz frutos para a nossa vida toda. Não somente na igreja, mas para onde a gente for. Se a gente for uma pessoa equilibrada, que sabe gerir bem os conflitos, essa pessoa ela vai poder entrar e sair de qualquer lugar e a porta vai continuar aberta. Então, devemos procurar o equilíbrio na nossa vida a cada dia. Se você ainda vê que você é uma pessoa que não evidencia a mansidão, procure e peça a Deus que Ele concede. E isso é na prática. A pessoa não é mansa na teoria, eu sou manso. Não. É quando acontece o conflito, é quando acontece algo que você deve colocar em prática a paciência, a moderação, o equilíbrio. E também, para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Então, isso também tem faltado muitas das vezes na igreja, a longanimidade. Quando eu falo tem faltado, eu não estou falando de uma igreja específica, não. Estou falando de nós todos como cristãos. Devemos buscar cada dia mais sermos longânimos. O que isso significa? A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Observe na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina algo grande. Quando ele ora e diz, Pai, perdoa as minhas ofensas, ou seja, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado a que tem me ofendido. Ou seja, eu tenho perdoado, então eu recebo perdão de Deus. Mas e se eu não perdoo? Então você tá orando dizendo, Senhor, não me perdoa, porque eu não tenho perdoado o meu inimigo, não tenho perdoado ao que me ofende. Então quando você fala, Senhor, me perdoa como eu perdoo, você tem que refletir no que você está falando. Porque você deve ter em mente que o perdão serve muito mais para você do que para aquela outra pessoa que te ofendeu. Então a longanimidade tem um sentido de paciência também, de tolerância. E em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Uma vez chegaram para Jesus e disseram, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Observe. Eles
naquela época já achavam que 7 vezes perdoar alguém já era muito. Aí Jesus chega para eles, olha, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. E não é perdoar somente várias pessoas, não. É perdoar a mesma pessoa, liberar o perdão 70 vezes 7 para a mesma pessoa. Quando Jesus fala isso, ele não está falando uma conta matemática. Jesus está falando, olha, não existe limite. Não existe limite para o perdão. Ah, então aquela pessoa vai me fazer de besta toda a vida e eu vou perdoar. Nós liberamos o perdão, por quê? Porque nós não guardamos mágoas no nosso coração. Claro que vai nos ofender, claro que aquilo vai nos magoar, mas isso não vai entrar no nosso coração. Nós não vamos ter ódio daquela pessoa. Não, nós podemos muito bem nos chatearmos. Muito bem, nós podemos não querer mais estar direto com aquela pessoa. Mas isso não vai trazer uma amargura para o seu coração. Porque hoje, o que tem de pessoas doentes, por quê? Porque elas guardam mágoas, angústias no seu coração, e isso traz doenças físicas e espirituais. Então, libere o perdão. Mesmo que você não tenha culpa, mas aquela pessoa te ofendeu, quando você libera o perdão para aquela pessoa, quando você pede o perdão, mesmo não sendo ofendido, você está cumprindo o que Jesus diz. Quando te bateres em uma face, oferece a outra. Quando Jesus falou isso, ele está falando não aspecto literal, né? Mas ele está dizendo para você, você foi ofendido, mas você vai lá e oferece a outra face. Você vai lá e pede perdão para aquela pessoa. Então, um cristão, ele evidencia isso na sua vida. Não guarda mágoa, rancor, ódio. Ah, eu não falo mais com aquela pessoa. A gente vê cristãos da mesma igreja, da mesma denominação, que um não quer falar com o outro. Isso não deve existir. Não deve existir isso no meio cristão, no meio principalmente da igreja. Se isso fosse lá no mundo, aí você ia dizer, ah, mas isso é porque é lá no mundo. Mas nós estamos falando da igreja, do corpo de Cristo. Irmãos que tomam a ceia, e a ceia, você sempre ali é um momento de reflexão. Se alguém tiver mágoa de outro, vá até lá e peça perdão. Até a oferta, Jesus e os apóstolos nos ensinam. Se você tiver uma mágoa de um irmão, antes de você ir lá entregar a sua oferta, vá até aquele irmão, peça perdão e assim depois entregue a sua oferta. Por quê? Porque se você não fizer assim, aquela oferta vai ser recebida pela igreja, pode ser recebida pelos irmãos para pagar alguma dívida, mas não vai ser recebida por Deus, porque Deus ele está olhando muito além do valor da sua oferta. Ele está olhando para a vida do ofertante. Então, devemos sermos longânimos, não nos irarmos, não sairmos do controle da nossa vida, mas sermos pessoas controladas. O exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio básico das nossas ações, o amor. Tudo que fazemos deve ser baseado no amor. Então, quando você perdoa, você está colocando em prática o amor ao próximo. Infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provações alheias e atitudes carnais. Então, nós sabemos que vivemos uma vida em processo de santidade. Então, na igreja, vai existir conflitos. Não existe a igreja perfeita. Ah, eu vou sair dessa igreja porque teve uma discussão e eu vou para outra. Ali também você vai encontrar uma discussão.
Por quê? Porque as pessoas pensam diferente, agem diferente. Mas não vai ser essa discussão que vai fazer você sair do temor de Deus, sair da presença de Deus. Pode ocorrer, mas vai ali ter um equilíbrio. Aquelas pessoas, elas devem procurar perdoar uns aos outros. E assim, não ter atitudes carnais, não termos atitudes que o mundo tem, mas atitudes que nos fazem realmente ser cristãos. Então estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Então é o amor acima de tudo, o amor ao próximo e o amor a Deus. Então vai acontecer conflitos, vai acontecer momentos que a gente realmente não se agrada, mas quando temos a longanimidade, nós somos tolerantes, nós olhamos e vemos com outros olhos aquela situação. E ali tudo com calma, com tranquilidade, com equilíbrio, vai ser resolvido. Então, isso são características que fazem parte da vida prática da igreja. Então, a carta aos Efésios traz essas orientações práticas para a nossa vida, para que sejamos uma igreja forte, unida na fé, com um propósito, que é chegar ao céu. O propósito da igreja é esse, é levar mais almas até Cristo. Então, o resultado da nossa vida cristã deve ser pautado nesses 3 pilares: humildade, mansidão e longanimidade. Então, resumindo, os humildes, eles se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Então, eles não têm nada por seu como sendo arrogância, egoísmo, não. São pessoas que são atitudes simples que demonstram que a pessoa ela não guarda egoísmo na sua vida. Ela é humilde. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos. Então, ele manifesta a paz. Ele tem ali o equilíbrio na sua vida em todos os aspectos. E ela procura fazer de tudo para não ter conflitos. E aquele que é longânimo, isso capacita o crente a ser tolerante um para com os outros. Termos calma nas nossas atitudes. Pensarmos antes de falarmos. Então, tudo isso nos ajuda, como igreja, a sermos melhor. Tudo isso nos ajuda, como pessoas, a sermos melhor. Então, Cristo, ele nos deu exemplo. A igreja, ela está se santificando a cada dia mais. Então, que possamos pedir a Deus mais graça, pedir a Deus que sejamos mais humildes a cada dia, mansos, longânimos, e termos amor cada vez mais. E isso a igreja só tem a ganhar. O corpo de Cristo só tem a ganhar, até chegarmos às mansões celestiais, onde não vai ter brigas, discussões, coisas dessa terra que vai passar. Vai ser uma unidade só. O corpo de Jesus, onde demonstra o amor acima de tudo. Então, que venhamos refletir sobre a nossa vida. Será que eu tenho guardado mágoa de alguém? Será que eu tenho tomado atitudes egoístas? Será que eu tenho saído do controle muitas das vezes e isso causa muitas discussões? Será que eu é que estou causando isso? Então, se for você que causa isso, então procure a ser o exemplo de Jesus. Ser humilde em suas atitudes, em tudo que você faz. Ser grato a Deus, ter o equilíbrio na sua vida e ser longânimo para com os outros. E com isso, só temos a ganhar. Amém? Então essa foi a lição de hoje.
que nós possamos colocar em prática. Assim como o capítulo 4 é um capítulo que coloca em prática para que a igreja venha viver em unidade, que nós possamos ter isso em mente, que a igreja é formada de muitos membros, mas todos formam um único corpo, independente da denominação, independente de onde esteja aquela pessoa, o meu irmão, é sua irmã. Então, essa é a lição de hoje, espero que os irmãos tenham compreendido e até a próxima. Amém? Quero essa oportunidade, em nome de Jesus.